Carlos, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. E Bruno, como é que está? Está tudo bem, muito obrigado. Hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio, o nosso pontapé de saída deste podcast. Que acho que saímos bem. Com a escrita, com a palavra e depois com a companhia da Filipa. Obrigada. Exatamente. E é um podcast que tem um nome muito giro, Carlos. Qual é que é? Parece que o Carlos está a falar comigo, não é? É, exatamente. Ó puto. Ouve lá, o puto. Portanto, aqui o nosso primeiro episódio com a nossa convidada, Filipa Fonseca. E Silva ou Silva? Silva. Sem Silva, não é? Que Filipa, muito bem-vinda Obrigada. à nossa companhia, que é o nosso Boa espaço. companhia. Espero que esteja tudo do seu agrado. Sim. Portanto, vamos aqui, neste episódio, falar um pouco também daquilo que é a sua obra, na verdade, um pouco o seu livro, Os 30, não é? Aqui, no nosso caso de hoje, o que é que não nos é ensinado para a idade adulta, ou para como é que nós não estamos preparados para a idade adulta, o que não nos é ensinado. E o seu livro fala-nos um pouco sobre isso. Sim, esta minha primeira obra, que já é de 2011, é um bocadinho precisamente sobre essas dores de crescimento, não é? Esta é um grupo de amigos do tempo de faculdade que mais tarde se voltam a juntar num jantar, já estão todos na casa dos 30 e percebem que muitos dos seus sonhos, das suas expectativas não foram cumpridas e, portanto, a vida não se seguiu como eles tinham sonhado. E é muito à volta disso, desse desencanto, ou não, porque às vezes o que nós não sonhamos não quer dizer que não tenha acontecido coisas melhores. E há sempre sonhos. Há sempre novos sonhos, estamos sempre a criar novos sonhos e, portanto, também é um bocadinho isso. E acaba por ter esta ideia que depois também exploro noutros livros, um bocadinho existencialista de nós o que é que não nos ensinaram? Nos ensinaram a ir atrás dos sonhos, precisamente. A sociedade quase que nos empurra para um guião, quase, não é? De vida, das coisas que é suposto fazermos, seja o estudar, o tirar o curso, e agora vais trabalhar, e depois de trabalhar tens de ter uma casa, e depois de ter uma casa tens de ter uma família, e parece que temos que, se nós sairmos desse guião... Eu costumo comparar um pouco aquilo que acabou de dizer com aquela ideia do sonho americano. Há a ideia do sonho americano e depois há a ideia do sonho português, não é? Porque há esta ideia do tens que ir estudar, tens que comprar uma casinha, tens que casar, ter um carrinho, aquela coisa até do hino. É sempre aquele espírito normativo. E vinha para cá a pensar numa coisa que é: o que é que não nos é ensinado? Ok, o que é que nos é ensinado para a idade adulta? Mas de alguma forma nós, se calhar, já nascemos ensinados a sonhar. E acho que isso nos é tirado. Faz sentido? Faz. Sim. Então, mas eu só queria fazer uma pergunta então antes, que é para depois, e depois vamos pegar aí aqui neste mote do Bruno, que acho que é interessante, que é, nós já nascemos, digamos, para... Ensinados. Não, acho que faz todo sentido. Eu achei curioso, porque o livro é aos 30 anos, fala dos 30 anos, e curiosamente, a Filipa tem 32 ou 30, na altura quando escreve o livro. Estava a viver também uma crise existencial ou foi uma necessidade de um grito de Ipiranga, eu tenho que mudar qualquer coisa na minha vida? O que foi? Só para perceber o enquadramento. Eu acho que foi também essa chegada, essa perceber-me à minha volta de que havia muitas coisas e eu própria estávamos ali enredados eu estava a ver pessoas que estavam a casar, mas que eu sabia que aquelas relações não eram relações que iriam durar muito e em muitos casos tive razão, veio-se a provar que era verdade. Porque lá está, porque as pessoas, sentia nessa altura que de facto, e havia, sei lá, a minha geração, que chamaram-lhe a geração Arrasca, é uma geração que teve, os nossos pais, acho que foram a última geração que foram ganhando cada vez mais em relação à geração anterior. Mais educação, mais bens materiais, mais possibilidades, mais liberdade, essencialmente. E a minha geração acho que foi a primeira que começou o declínio, não é? Em que eu lembro-me que a geração dos meus pais, aos 30 anos, já tinha a tal vida arrumada, não é? Já tinham o emprego fixo e a casa, e já estavam a ter filhos e conseguiam viver. E a minha geração é a primeira em que
Até houve uma altura que falaram que era a geração dos 1.000 euros. Sim. Toda a gente ganhava 1.000 euros e começaram a não conseguir sair de casa. Agora ainda menos, não é? Isto acentuou-se bastante. Mas foi a primeira geração do espera aí, não foi isto que me venderam. O tal nada é como sonhámos, não é? Não foi isto que me venderam durante toda a minha adolescência e início da vida adulta. Era suposto, eu que já estou a trabalhar e que tirei o curso superior e que fiz tudo o que era suposto eu agora já poder ter não foi isso que me prometeram. Não foi isso que me prometeram, não é? A Filipa toca aí no ponto exatamente de tudo o que é suposto. E as gerações anteriores dessa geração da Arrasca, não é? Digamos, não tiveram tempo, que eu vou pegar aqui também no que o Bruno está a falar, que é a questão do sonho, não é? Foram gerações, foram pais que tiveram de facto que construir também um guião para sobreviver e depois poder dar aos filhos, ao futuro, então aquelas qualidades. Eu acho que esta geração da Arrasca e outras gerações poderiam terem recebido um bocadinho aquele espaço do sonho. E isso faltou. Claro que o fator económico ajuda muito, não é? Mas nós podemos sonhar-se também, não estamos aqui a fazer uma imagem romântica, nada disso, não é? Mas o sonho deixou de existir. Eu acho que a partir dessa geração, aquela comunicação onde o sonho, a fantasia, não é? Onde o desejo deixa de fazer parte. Ou não sente isso? Não sei, eu não sei se não será antes o contrário, que é como os nossos pais conseguiram pela primeira vez atingir uma vida mais desafogada, conquistaram a liberdade. Houve tanta coisa boa que aconteceu naquela geração de pais que foram pais no final dos anos 70, início dos anos 80. Eu acho também que nos deram sonhos a mais, que é tu vais poder fazer tudo. Tu vais conseguir, tu só tens que ir por este caminho, e se fores por este caminho tudo se vai resolver. E pronto, não foi isso que aconteceu. E agora muito menos nas gerações seguintes, que cada vez é mais. Eu tenho filhos, o meu filho entrou agora para o 9º ano, no final do ano já vai ter que escolher a área, que é outra coisa que eu acho que é um bocadinho absurda, que é esta coisa de tu tens que ir para um curso para teres um bom emprego, para teres dinheiro, para ser alguém, e não para ter conhecimento. Tira-se a parte do gosto pelo conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é o que nos dará ferramentas. E é o conhecimento que distingue as pessoas. E nós depois, com esse conhecimento, é que podemos fazer as tais escolhas, ir atrás dos sonhos, não é? E esta visão materialista desta sequência, um bocadinho do sonho americano, esta sequência de coisas que nós temos que ter e esquecemos do ser. E eu acho que é isso que não nos ensinaram, é ser. É verdade. Sim, aos 14 anos ter decidido os próximos 45 ou 50 anos da nossa vida, não é? Eu lembro-me na altura, no 9º ano, quando tive que decidir para onde ia, assim, não sei o que é que vou fazer. Quer dizer, eu sei que não gostava de números, não gostava de ciências, portanto fui para o mais fácil, para letras. Humanidades. Mas pronto, era uma vocação também de alguma forma, senão também não estaríamos aqui hoje comigo um comunicador muito bom, não é, Sr. Carlos? Exatamente. Mas o que eu diria que devíamos ensinar, ou que eu gostaria que me tivesse ensinado, ou que eu acho que era importante ensinar, é esta ideia de que nada é definitivo. Sim. E que a escolha que uma pessoa faz no 9º ano, porque não faz ideia do que é a vida, não é definitivo. E uma pessoa pode ir para um curso e tirar um curso e depois tirar outro. Ou não fazer nada com o curso, ou desistir do curso. E se tivermos que iniciar ou existir não é necessariamente um fracasso, não é? Mas a nossa sociedade ainda tem muito essa coisa do fracasso, que é, então tu tiraste um curso de medicina, andaste tantos anos a estudar e agora não queres ser médico. Agora queres ser artista. Sim, exato, era o que ia dizer. Agora queres ser comediante e vais largar o curso. Sim. Por que não é? Sim, exatamente. É a tal coisa do ser. Nós temos que ensinar a ser aquilo que nos vai fazer felizes, não é? Obviamente, sem a parte romântica, toda a gente precisa de dinheiro para comer e para comer, não é? Não, mas a ideia de estarmos suspensos, não é? A ideia de que não há futuro, de facto, atrapalha muito a educação, porque os pais, obcecados que estão pela qualidade, no fundo, há sempre uma boa intenção, não é? Que é a qualidade de vida dos seus filhos, não é? Deles poderem ter mais do que nós já tivemos, então vamos estar a investir. Mas, de facto, tiram à criança o direito delas pensarem, de poder refletir, e como é falado, não é? É muito cedo
normalmente é muito cedo, ao 9º ano, uma criança, porque uma criança no fundo pronto, é um jovem, mas é um jovem que ainda está numa fase inicial, ainda se está a despedir da infância, não é? Portanto, ele ainda tem imagens fantasiadas do que é a vida, e a experiência maior que ele tem é a experiência ou da escola, dos professores, ou dos pais, ou da família próxima, não é? Portanto, ele ainda não tem uma visão ampla do que é que o mundo pode oferecer fora as profissões mais normais, não é? Claro. Sim, acho que essa preparação toda que a Filipa falava de os nossos pais, os seus pais, mas temos aqui sensivelmente, eventualmente 10 anos de diferença, mas que os nossos pais nos prepararam para agora vai por aqui que aqui vai correr bem. Essa preparação toda leva depois à impreparação para o fracasso. Agora, então, mas olhamos para trás ali, então isto ia correr bem, e agora eu estou aqui. E eu acho que os pais de hoje, de pessoas como eu, que agora têm filhos a entrar na adolescência, ainda é mais difícil, porque não só nós somos a geração arrasca, como não sabemos o que é que devemos dizer aos nossos filhos. Os nossos pais sabiam mais ou menos, vai para a medicina, vai para direito. Não havia, os manuais não existiam, mas havia uns planos. Havia uma ideia de que certos cursos, certas engenharias, certos cursos dariam uma profissão estável e com e hoje em dia nós nem sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Com a inteligência artificial e com a substituição de empregos que vão deixar de existir e outros que ainda nem sequer foram inventados. As próprias dinâmicas de mercado. Eu recentemente falava com uma amiga relativamente ao mercado do turismo. Como as coisas se operacionalizam, que ela trabalha no turismo. Eu tinha ainda uma ideia muito, percebia, ultrapassada, em que haviam as empresas que tinham as caminhonetes, tinham os guias, tinham as coisas, faziam os serviços. Mas não, hoje em dia é tudo subcontratado. Existe a empresa americana que pede, depois existe uma empresa cá que pede a uma empresa de cá que depois vai pedir orçamento e vai alugar as carrinhas, vai contratar. Isto tudo no mercado também depois é muito frágil em termos daquilo que é estabilidade, porque não existem contratos, não existe nada. Aliás, hoje em dia a sociedade é uma sociedade frágil, não é? Não é preciso vê-la de uma forma só negativa, mas é frágil, é uma sociedade frágil, não é? Assusta essa ideia de fragilidade em relação aos filhos, ao futuro. Como é que... Sim, não. Porque eu tenho muito esta visão, e um dos meus últimos livros chama-se E Se Eu Morrer Amanhã, que é um bocadinho esta coisa de não vale a pena fazer muitos planos, assim, porque não está nas nossas mãos controlar certas e determinadas coisas. Obviamente temos de ser responsáveis e tomar decisões ponderadas, mas há tantas variáveis, há tanta coisa que nós nem sequer sonhamos e que podem acontecer, que temos mesmo que rasgar os guiões. Acho que temos de ter um guião mais moral de eu quero levar uma vida assim, não é? Com os nossos próprios padrões morais e éticos, mas não tanto o guião formal que falámos antes de uma sequência. O passado, não é? Aquela carga então antiga. Eu também digo isso aos meus filhos, meninos, isto nós não sabemos qual é o nosso dia, não sabemos o que é que o futuro nos reserva, não sabemos se vai haver um apocalipse climático ou se vai haver um apocalipse da máquina exterminador implacável. Se deixamos de existir. Se deixamos de existir, não sabemos se isso vai acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos, por isso tentem ser boas pessoas e ser felizes e fazer coisas que vos permitam crescer e desenvolver-se e sem prejudicar os outros. Porque de facto é melhor nós estarmos mais no presente hoje em dia do que fazer essa... Sim, e só vivendo o presente é que podemos aceitar o futuro e lidar com o nosso passado, não é? O problema é as pessoas estão a dizer para projetam sempre no futuro, não é? E os próprios pais às vezes projetam o que é que querem que os filhos sejam. Eu tento não fazer isso, eu vou-vos dar as ferramentas, o conhecimento, os estudos que vocês decidirem, e se eu puder pagar, vão por onde a melhor educação possível. A partir daí é a vossa vida. E eles são muito novos ainda, 11 e 13 anos, mas eu tenho muito essa coisa de vocês têm que ser responsáveis pelas vossas decisões. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou só aqui para vos dar as condições, não é? O teto, a roupa, a comida, a educação.
O resto são as vossas decisões. Se querem ser artistas, se querem ser cientistas, se querem não fazer nada e dar a volta ao mundo. O que é isso, ser artista nos dias de hoje? É duro. Acho que sempre foi. O que é? Porque aí não há manuais, também não há manuais. Não. Infelizmente que não existem, não é? Mas de facto, olhamos sempre para aquele lado. Eu acho que foi sempre assim. Sim. Nós olhamos sempre, e quando nós vamos e lemos e vimos coisas de há 50 anos atrás ou de 100 anos atrás, há sempre um preconceito em relação ao artista ou à pessoa que se distingue socialmente das outras, não é? Hoje em dia, penso que estamos a viver um pouco também esse fenómeno outra vez, não é? Há uma aceitação, obviamente há uma aceitação, porque existe o que a Filipa está a falar, que é os pais estão mais disponíveis a compreender o movimento dos filhos, não é? Pronto, mas existe sempre aquela preocupação cuidadora, ainda muito cuidadora, porque os pais latinos ainda são muito cuidadores, que é uma coisa assustadora, não é? Que é, os filhos têm que estar resguardados e os meus filhos têm que ser especiais, não é? Para termos filhos especiais, temos que obrigá-los muitas vezes a desviarem-se de caminhos que eles gostariam de seguir, não é? O que é mau. É mau. É mau e às vezes não serve de nada. Por exemplo, os meus pais, coitados, eles disseram, filha, não seja escritora, vai tirar um curso a sério. Porque ser escritor não é uma profissão a sério. Em parte tinham razão, mas porque de facto é muito difícil um escritor viver da escrita em Portugal, mas inevitavelmente eu tornei-me escritora. Exato. Portanto, fiz como eles me sugeriram e tirei um curso superior e trabalhei em várias empresas, desde o marketing à publicidade, e no fim fui escritora. Exatamente. Acabei por ser aquilo que eu sempre quis ser e pronto, mas se calhar tive que fazer esse percurso e descobri por mim própria como é que eu chegava, porque foi um percurso e por isso é que eu falava desta ideia de nada é definitivo, que acho que é a ideia mais importante que nós devemos passar aos jovens. Nada é definitivo. Lá porque tiraste um curso de comunicação social, não tens que ser jornalista. Não tens que ser não é? Eu estive no marketing, estive na publicidade, depois saí, depois fiz a minha própria empresa, depois escrevi e agora estou mais dedicada aos livros. Quer dizer, e se calhar daqui a 5 anos vou ser outra coisa qualquer e invento outra profissão, outro negócio, outra coisa. Esta ideia de que nós podemos podemos renovar, não é? E podemos mudar de ideias e podemos mudar de rumo e este meu livro também, este último, O E Se Eu Morrer Amanhã, em que é uma mulher que aos 70 anos é que ela se redescobre. É uma mulher que aos 70 anos é que ela vai fazer o curso de italiano e vai para as aulas de piano e começa a namorar. Portanto, a vida só acaba quando acabar e nós podemos fazer escolhas e tentar e às vezes ir para onde os nossos pais nos sugeriram, sim senhora, acho que sim, este curso faz sentido, mas depois, afinal não é nada disto, afinal eu vou, como também tenho aqui no outro livro, que é O Estranho Ano de Vanessa M, que ela larga tudo, ela é casada, já tem uma filha com 8 anos e larga tudo porque está sufocada naquela vida de fez tudo bem, mas não era, nada daquilo a faz feliz e descobre que é feliz a fazer bolos. E abre uma pequena loja para fazer bolos. Ela que tinha tirado o curso e que tinha uma empresa, trabalhava numa boa empresa, a ganhar bem, não é? Portanto, esta ideia que eu vou muitas vezes no elevador, é um casal e o Alex é sobredotado e desde novo vai para a matemática, é académico, tem um futuro brilhante enquanto académico na área da matemática, e larga tudo porque aquilo não se satisfaz, então vai dar explicações a miúdos do secundário. Então, Filipa, deixa-me fazer uma pergunta agora recuei no tempo e fui até à Virginia Woolf e estou a ouvi-la e estou a senti-la um bocadinho a Virginia Woolf, não é? Que bom, obrigada. Que é o que está a escrever, isto agora para provocar um bocadinho, o que está a escrever é porque é mulher, por causa do discurso literário, sente que são preocupações suas como mulher, e não vou pôr a palavra feminista, porque eu sei que fala do feminismo, mas agora aqui não vou pôr eu não é? Feminista, mas sente que, de facto, se esta Filipa não fosse a Filipa que pensa desta forma que está aqui a pensar e com este discurso com implicações sociais e éticas muito importantes, pelo menos pelo que está a dizer agora, o que é que escreveria? Acha que esta escrita está contaminada por esta pessoa que de facto sente que
temos que cortar com qualquer coisa. Eu falei da Virginia Woolf porque tu deve conhecer a história dela, não é? E então, a Virginia Woolf, portanto, ela cria muito aquele pensamento de começar a pensar, a falar do ela interior, do eu interior, não é? Ela entra muito no discurso interior. E a Filipa também pode não ser o interior de seu, mas é o interior das mulheres que precisam de uma voz própria, não é? Umas aos 70 anos, não é? Outras a romper de outra forma. Como é que é? Ser mulher, escritora? Eu não vejo isso assim. Aliás, esta personagem que eu estava a falar, o matemático é um homem. E nos 30, uma das personagens principais é o Filipe. Portanto, eu não vejo isso tanto. Eu não vejo. Tirando este penúltimo livro, que é O E Se Eu Morrer Amanhã, que é de facto feminista, no sentido em que fala da sexualidade da mulher e dos preconceitos em relação às mulheres. E do papel da mulher, sobretudo da mulher mais velha, a partir dos 70 anos, que papel é que ela tem na sociedade, e nesse sentido pode ser considerado um livro mais feminista, mas nos outros livros eu não vejo, não sinto que a minha obra seja feminista. Sinto que são preocupações que eu tenho enquanto a pessoa, não é? Enquanto pessoa que vive nesta sociedade, e por isso as minhas obras são muito contemporâneas, ou falam da contemporaneidade, não são romances históricos, nem futuristas, tirando o Admirável Mundo Verde, que não é futurista porque está mesmo a acontecer, que é sobre uma distopia sobre o ambiente. Mas eu não vejo a minha obra como feminista, apesar de eu ser feminista. Eu, Filipa, sou feminista e fundei o Clube das Mulheres Escritoras e faço muita coisa pelos direitos das mulheres. Mas a minha obra não é feminista. A minha obra é mais existencialista, diria, no sentido de colocar-me a pensar estas questões, colocar-me através das personagens estas questões, que eu acho que são, quer dos homens, são das mulheres, são de toda a gente. É transversal à sociedade. Filipa falava aqui desta questão, e voltando aqui à parte da impreparação, eu estou aqui a pensar na minha vida, na verdade. Isto porquê? Porque existe sempre, de alguma forma, e não sei se na altura que escreveu esse livro existia essa questão, falo neste momento por mim, estou a morar com os meus pais nessa fase, existe inevitavelmente uma comparação aos outros, não é? Ou seja, quando se calhar no tempo dos nossos pais aquilo acontecia mais ou menos tudo ao mesmo tempo, eles casavam ali por volta dos 20, tinham filhos, aos 20 e pouco. Neste momento as coisas estão um bocado diferentes, não é? Portanto, ali, nós começamos ali perto dos 30 a ver se calhar aquele amigo que, já se casou, e agora estamos nos 32, ele já se casou, já tem 2 filhas, já se casaram mais 2, outros já compraram casa e eu continuo aqui. Isto acaba por ser inevitável. E na verdade nós não estamos muito preparados para isto. Na altura ainda era assim? Como é que a Filipa lidava com essa... Sim, já era um bocadinho assim nessa altura, quando eu tinha há 15 anos mais ou menos, já era um bocadinho esta coisa de... Só que eu acho é que as gerações mais novas têm uma agravante que são as redes sociais. Sim. É uma agravante má para mim, porque enquanto nós, até uma certa, antes das redes sociais, o termo de comparação eram os nossos amigos, portanto são pessoas mais ou menos do nosso meio social, portanto às vezes um vizinho. Sim, o vizinho, o filho da vizinha que foram criados, que cresceram na mesma altura. Mas era uma coisa muito, muito fechada ali na nossa vivência, ou da nossa família, da nossa comunidade. E neste momento é global. E nós estamos a comparar com pessoas, e seguimos influencers brasileiros e americanos, e com um estilo de vida que é completamente inconcebível para um português, não é? Por exemplo, e de iate não sei para onde, ou de as cirurgias estéticas, de como quem vai ao supermercado. Isso são tudo coisas que nós estamos a ser invadidos no nosso espaço privado, voluntariamente, mas também não voluntariamente, a partir do momento em que estamos nas redes sociais. Portanto, além dos nossos amigos que estão a casar e aquele já saiu de casa e aquele já conseguiu comprar casa, que também nos mete um bocadinho a comparar o que é que eu fiz de errado, porque é que eu ainda vivo com os meus pais. Às vezes não, às vezes as pessoas vivem com os pais porque querem e estão muito bem e não pretendem sair. Mas
temos essa comparação extra com o mundo inteiro. Já não são só os jovens portugueses, são os jovens, são pessoas da nossa idade do mundo inteiro. E que têm isto e têm aquilo e viajam imenso. Toda a gente viaja tanto. E toda a gente tem cabelos tão bonitos, não é? E corpos, e tem tempo para tudo, e para o fitness, e para os sumos de juicing, de detox. Sumos verdes com mau aspecto, não é? E nós, de repente, é uma pressão muito maior. Isso é o que mais me assusta, voltando aos filhos. Isso é o que mais me assusta. É como é que nós damos a perspectiva, ou como é que nós damos aos nossos filhos consciência de que o que se vê, a realidade das redes sociais não é o espelho da realidade, é uma fabricação. Sim. E então agora com a inteligência artificial é uma fabricação, é mesmo muito longe da realidade, não é? E essa noção depois do tempo e da intimidade, porque a Filipa tocou em dois pontos muito importantes, que é, estamos a crescer, os jovens estão a crescer naquela ideia de que há tempo para tudo e possibilidades de fazer tudo, não é? E depois não há lugar para preservar uma intimidade e uma privacidade que é obrigatória. Porque se nós não tivermos essa privacidade mesmo, nós estamos sempre expostos. E estarmos expostos, deixamos de pensar, deixamos de ser autónomos, deixamos de construir um pensamento próprio. E é o que está a acontecer hoje em dia com as redes sociais. Sim. É que há uma uniformização, não é? De todo o pensamento, de todos os comportamentos, o que não corresponde depois à realidade. Não, e é uma uniformização que não é inocente, que isso ainda é mais perigoso. É uma uniformização que é imposta por 2 ou 3 empresas que controlam os algoritmos. Exatamente. Não é? E isso é que me preocupa. Porque eu, por exemplo, vejo na geração do meu filho, que são miúdos de 13, 14 anos, um discurso hiperconservador, e tenho falado com mães de miúdos também já nos 16, 17 anos, hiperconservadores, e que de pais que não são nada conservadores, e claro que geracionalmente os filhos vão sempre contra, se os pais dizem que é amarelo, eles dizem que é azul, isso já sabemos, faz parte da vida. Mas neste momento, até à geração das redes sociais, o que eu acho que acontecia é que nós preocupávamos, lá está, com a comunidade. Exato. Com os amigos da escola, com aqueles 2 ou 3 amigos. A fonte de informação eram aqueles 2 ou 3 amigos. E até podia haver um que até... era uma ovelha negra, mas pronto. Mas faz parte. Agora é incontrolável, porque quem está a educar os nossos filhos são as redes sociais. E eu tenho uma prova muito flagrante disto, e eu tenho falado disto muitas vezes porque fiquei realmente assustada. Eu há uns meses fiz um vídeo contra uma marca de... Pronto, não vou dizer... mas um vídeo que foi muito polémico, uma marca de produtos de suplementos alimentares que tinha um discurso antifeminista. Pronto, eu fiz um vídeo, aquilo tornou-se viral, tornou-se altamente viral, completamente fora da minha expectativa, porque normalmente os meus vídeos têm 2.000, 3.000 visualizações, e de repente aquilo tinha 200.000 visualizações. Uma loucura. E no TikTok, quando o meu filho chegou a casa, o meu marido disse: olha, o vídeo da tua mãe, imagina a loucura, tornou-se viral, não sei o quê. E ele mostra. Então, eles os dois, cada um na sua conta de TikTok, portanto, um homem de 47 anos e um rapaz de 13 anos, abriram o mesmo vídeo ao mesmo tempo. E os comentários que surgiram ao meu vídeo no telemóvel, na conta do meu marido, foram todos positivos. Boa, assim é que é, fizeste bem, parabéns, assim é que é, girl power. Os comentários que apareceram ao meu filho foi: esta gaja devia morrer, tudo, comentários de ódio, de conservador, antifeminista e horrível. E eu pensei, como é que o algoritmo, no mesmo sítio, já não é uma questão de geografia, eles podiam estar em 2 pontos diferentes, eles estão os dois no mesmo sítio, à mesma hora, a abrir o mesmo vídeo, e o algoritmo decidiu mostrar ao meu filho só comentários maus. Porquê? É a questão. E isto é que me preocupa. Isto é que me preocupa. E ninguém nos prepara para isso, não é? Portanto, por mais que essa uniformização que falava há pouco, eu também vinha para cá. Eu quando devíamos experimentar andar de moto, é que nós pensamos nunca andando de moto. Eu vinha para cá a pensar:
a uniformização, mas no caso da educação das crianças, ou seja, porque essa ideia de uniformização existe um pouco em tudo, não é? Não, os nossos filhos temos que educá-los hoje em dia com a educação positiva, ou temos que educá-los assim ou assado, e pronto, cada um defende a sua. Mas essa ideia acaba por falhar, às vezes, dentro da própria casa, quando com duas crianças, elas são diferentes, não é? Portanto, eu tenho um irmão, às vezes a minha mãe diz, eu eduquei-os da mesma maneira, e porque é que tu és assim? E assim, mãe, desculpa. Mas... Ainda pede desculpa. Sim, mas pronto, ela não tem culpa, porque somos pessoas diferentes, não é? Isto para dizer que essa ideia de uniformização, ou qualquer ideia que exista, não há nada que nos prepare para esta constante mudança, que era um pouco aquilo que eu falava há pouco, e a intenção daquele comentário da questão do turismo tem a ver com esta constante mudança que existe, seja pelas redes sociais, seja pela inteligência artificial, seja pelo que for. Portanto, ninguém preparou esta mãe para isso, para essa situação, mas também ninguém preparou aquela criança que vai ser adulto, não é? Portanto, temos aqui vários desafios que, se estivermos a falar de como preencher o IRS, ninguém me preparou para preencher o IRS, mas eu consigo aprender, portanto eu hoje faço. Agora, esta questão é muito mais complexa. Sim, a questão de educar ou preparar as novas gerações para o futuro. Nós temos que ver isso também em dois aspectos. Um é a nossa experiência vem de um passado ainda. Nós temos passado, não é? E eu sinto que as gerações futuras, eu acho que conseguem perceber o que eu vou dizer, não têm tanto passado como nós temos, não é? Porque é tudo rápido demais, portanto não há uma história, não é? Portanto, nós vimos nas redes sociais, TikTok e outras redes sociais, é tudo de segundos, são segundos de existência, não é? Portanto, nós vivemos numa existência, além de artificial, não consistente. E, de facto, todos nós precisamos de consistência, precisamos de chão, não é? E o que me preocupa muito os pais, e eu penso que a Filipa faz parte desse lote de pais, como todos tenham mais crianças do que já filhos adultos, não é? E esse foi um bocado falámos de pais de filhos que ficam em casa mais velhos. A Filipa até disse que são por opção, muitos são por opção, mas muitos também não são. Pronto, também temos que falar abertamente, não é? Há muitos filhos que estão em casa por não conseguem, não é? Outras questões práticas, não é? Que proíbem, interditam o jovem de se lançar no mundo, não é? Agora, nós temos uma dificuldade, eu acho que houve a geração da Arrasca, há as gerações de sanduíche, há tudo, não é? Nós hoje estamos numa geração que estamos-nos a despedir de tudo o que é, digamos, fazia parte do nosso imaginário e fazia parte da nossa realidade, não é? E estamos a entrar numa realidade que não tem, eu volto a repetir, não tem chão e não tem matéria. Eu acho que é tudo muito imaterial. E nós temos corpo. Se nós temos corpo, nós precisamos de coisas materiais. E se não é este refletir da nossa existência física nas coisas que nós vimos à nossa volta, crescemos poucos. Acho eu. Eu sinto isso. Daí a importância do livro. Livro, fundamental. Estávamos a falar. Exatamente. A importância do livro-objeto, dos objetos. Exatamente. Porque, de facto, esta vivência no ciberespaço não é real. É cada vez menos real. Portanto, aí a necessidade. Há futuro? Eu acredito que sim. Para o livro e... Eu acredito que sim. Eu acho que o livro está cá há tantos séculos que não vai desaparecer enquanto objeto. Aliás, é um bocadinho... Eu acho que até vai reaparecer porque às tantas até é mais charmoso. É um bocado como o vinil, que voltou. E agora as pessoas até fazem questão de ter o vinil. E já deixou de ser um obsoleto para ser cool. E a minha esperança é que o livro volte a ser um objeto cool, até porque, lá está, tudo o que é proibido é apetecido. E como estão a banir os livros, é um movimento que já está a começar, era uma coisa impensável há uns anos, mas que neste momento está a acontecer a um ritmo alucinante num país que já não é uma democracia como os Estados Unidos, e também noutros países, que eu acho que até vai ser bom para o livro, porque as pessoas vão querer ter o livro. E quanto mais proibido, mais as pessoas vão querer ler aquele livro. E ainda bem, porque os livros que estão a ser banidos são incríveis e deviam ser todos lidos. Eu tinha aqui um desafio, vou só pedir aqui a ajuda aqui da nossa produção, porque o meu
aqui o meu tablet bloqueou, lá está. Se tivesse um papel isto não acontecia. Portanto, aqui o meu tablet bloqueou e eu preciso aqui da ajuda da produção, se a produção não se importar de vir aqui. Desculpem, foi um erro meu, mas efetivamente, se me conseguires ajudar aqui, não há problema. Isto, olha, os teus erros acontecem, é assim. Portanto, o que é que nós temos? Temos aqui a recuperação de um jogo, não é? Exatamente. Portanto, eu não vou chamar Quantos Quer, porque o nome do jogo é Quantos Quer, portanto vou pedir permissão para tratá-la por tu neste pequeno jogo. Portanto, nós temos um Quantos Queres, que é um Quantos Queres que tem perguntas. Portanto, daí a importância do tablet, porque pronto, eu devia ter trazido isto num papel, é verdade. Eu também sou adepto do papel, mas vocês estavam a falar esta questão do real. O que é real? Se calhar somos a geração de não sabermos bem o que é real neste momento. A minha mãe às vezes manda-me vídeos com gatinhos e com cães e com coisas assim, mas isto é inteligência artificial. Ai, mas parece. Pois parece, mas temos que ter cuidado. Ela, mas também são só gatinhos. Não são só gatinhos aqui. Não é? Agora. Fora as notícias falsas, fora tudo, não é? Portanto, temos aqui um desafio muito grande. Muito bem, fui ótimo em encher chouriço, obrigado. Portanto, estamos a par do jogo, não é? Os miúdos ainda jogam isto? Os meus jogavam, que eu fazia isso a fazer. Muito bem. Estão assim para fazer. Que era uma dúvida que nós tínhamos. Será que os miúdos sabem o que é isto? Os miúdos, pois, uma parte, talvez os miúdos não saibam, mas também há muitos que sabem porque os pais depois levam jogos de tabuleiros. Nós temos que ver que hoje em dia é cool. É cool. Está a voltar, aliás, o Game Night e não sei, até há bares. A própria roupa, aquela roupa, aqueles casacos da década de 90, desportivos, cheios de cores e coisas assim, está tudo a voltar. Já vi miúdos com chuteiras na escola e coisas assim, já vi coisas novas. Bem, portanto, vamos jogar. Isto é um quantos queres, eu pergunto quantos queres. Pronto, vocês vão ver. Quantos queres? 3. 1, 2, 3. Vai, o número. 3 também. O 3 também. Portanto, temos aqui uma relação muito próxima com o 3. Portanto, pergunta: preferia viver uma vida super estável, mas aborrecida, ou uma vida cheia de riscos e crescimento? Sem dúvida, cheia de riscos e crescimento. Eu tenho alergia ao tédio. Essa coisa de ser tudo previsível, de saber que o dia amanhã vai ser igual ao de hoje. Prefiro viver menos, mas viver intensamente e crescer e aprender e deitar tudo fora e começar de novo. E o tédio não é criativo. Às vezes pode ser. Pode. Em situações muito específicas, sim, mas na generalidade não é criativo, não é? Prende-nos na rotina, não é? Naquela coisa de... Na acomodação de que não vale a pena arriscar, não tenho talento para, ou não tenho capacidades. Não vale a pena. A Filipe tocou aqui num ponto que eu acho que esta geração está a mudar, no sentido em não gostar da questão da previsibilidade. Não sei se recorda daquela conversa, das séries. Que os miúdos hoje em dia, chegou-nos aos ouvidos, que os miúdos hoje em dia vão ver uma série das plataformas de streaming e vão ao último episódio para saber o que acontece. Não conseguem esperar. A minha pergunta é: o que é que aconteceu aqui? O que é que nós perdemos? Não conseguem esperar. Para não conseguirmos aguentar ver uma série inteira sem saber o que é que... Sim, nós sabemos que podemos chegar ao fim antes de arrancar. Enquanto que antes, anos 60, anos 70, uma série que quiséssemos ou não, era impossível avançar sem ver os episódios anteriores. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, exatamente. E no tempo do vídeo, quando havia saía à semana, não é? Exatamente, não é? Pronto, nós não conseguimos. Hoje em dia nós sabemos que podemos galgar. Por isso é que não existe aquele espaço que é importante, que é um espaço onde nós temos que codificar a informação e depois a experiência para depois dar um resultado. E de onde é que isso vem? Vem da facilidade que existe, facilidade, entre aspas, mas que existe na educação, dos miúdos conseguirem ter tudo. O acesso não está ali, eu consigo. Eu consigo, não é? É-me dado as ferramentas para eu chegar àquilo que eu quero, portanto eu vou combatendo cada vez mais aquela ansiedade saudável que devemos ter, não é? Porque há uma ansiedade que é patológica, não é? E essa ansiedade que cria problemas que nós depois não conseguimos sair sem ajuda. Agora, há uma ansiedade natural que é nós percebemos que o tempo tem o seu tempo, não é? E que é preciso tempo para irmos acumulando experiência e conhecimento. Se não damos tempo, pegando a sério, acho que é um exemplo interessante.
Eu sei que posso já... A série tem 10 capítulos. Pronto, esse agora é um exemplo. Eu sei que posso já ir ao 10º capítulo, porque é que eu vou ficar a ver os outros 9, não é? Portanto, mas o problema é que eu não assisto à construção do conflito que me vai levar ao 10º capítulo. Portanto, eu nunca vou perceber os dilemas, os conflitos, os dramas, as perdas, as ausências, tudo aquilo que são as ferramentas que nos fazem, que nos tornam adultos, nós não convivemos. E eu imagino que posso criar logo a arte final. E é por isso que as pessoas cada vez são mais impacientes, mais intolerantes. E não conseguem estar sem nada para fazer. Nada para é fazer. Uma coisa também muito preocupante nestas gerações mais novas, que é não saber estar sem nada para fazer. E nós vemos que um jovem hoje em dia, estamos a generalizar. Sim. Um jovem hoje em dia tem muita dificuldade em estar em casa parado, não é? Sem ter o telemóvel, o tablet, o computador e não sei mais o quê. Eu quando tiro os eletrónicos e digo que acabou, não há PlayStation, não há telefone, não há nada. E agora o que é que eu faço? E agora? Parece que é um pânico, parece não é? Que é tipo, o mundo acabou. Olha, fazes o que fizeram os humanos durante milénios. Eu há pouco tempo tive uma experiência, a propósito disto de brincadeiras de crianças, tive uma experiência em... Eu senti-me um pouco antigo, tal como o Carlos, que diz capítulos, está bem? São episódios. Senti-me um pouco, não necessariamente antigo, mas percebi a diferença e a distância que existe entre, vou usar estes termos, mas uma criança da cidade e uma criança da terra. Portanto, eu fui a Bragança, lá a uma terra, e estava lá na casa de uns amigos, e uma das sobrinhas desse meu amigo estava a brincar. E como é que ela estava a brincar? Na parede da casa, que estava assim em cimento, pegou num pincel, pegou em água e começou a pintar. Eu olhei para aquilo, fiquei admiradíssimo. Eu assim, uma criança da cidade jamais fazia uma coisa destas. É uma coisa tão simples, que nós brincámos, fazíamos essas coisas, eu lembro-me de fazer isso. E eu fiquei a olhar para aquela rapariga assim. Isto é incrível. Como é que se perdeu na cidade esta criatividade, esta beleza de ser criança, de alguma forma, esta inocência de pegar num pincel, num copo de água e pintar. E não é só a criatividade, é também a motricidade. Sim? Porque os miúdos da cidade não sabem trepar uma árvore, não sabem fazer uma data de coisas que eram quase... banais normais. E que os próprios miúdos da cidade, quando brincavam na rua, sabiam. E não se sabem magoar. Que é uma coisa que é importante. Não sabem lidar com o fracasso, que é uma coisa também... Isso é fundamental para o crescimento. Tanto a dor, seja a dor física de um arranhão, de um corte, seja a dor da desilusão e de uma frustração, de uma nota menos boa, de uma crítica que o professor dê ou um colega. Portanto, o jovem hoje em dia não está preparado para isso, não é? E é mau, porque de facto o nosso corpo mental precisa da frustração para crescer. E o fracasso é que nos leva. Às vezes as pessoas pensam, o sucesso. Não, o sucesso é um acumulado de fracassos, não é? Exatamente. Até chegarmos lá, tivemos que ter vários fracassos. O fracasso, como os erros, são aprendizagens. Portanto, só é material que vai nos ensinar a aprender e a seguir. Mas também é culpa de uma geração de pais que protege demais porque, o meu filho não pode sofrer, o meu filho... Não é? Que são os pais que vão para a universidade pedir aos professores, discutir as notas com os professores, ou que vão com os miúdos para as entrevistas de emprego. Sim. Isto é verdade. Sim, já... Pois, isto é verdade. Eu já estive E acompanham os filhos para as inscrições na faculdade, que é uma coisa muito interessante. Ainda ontem tive uma conversa eu tive uma conversa ontem na escola, precisamente com todo o 9º ano, e o professor estava a dizer, porque este ano felizmente tiraram os telemóveis, só permitem no intervalo do almoço e às 4, quando acabam as aulas, e o professor frisou, tipo, pais, vocês já sabem que os filhos saem às 4, não precisam de lhes ligar. Se vocês sabem que eles já não podem mexer no telefone, não lhes liguem. E quando eles mexerem no telefone, e eu vou ficar com o telefone, e vou-lhes tirar, isto era o diretor de ciclo, quando eles, à terceira vez que são apanhados, eu fico com o telefone e só lhes entrego no dia seguinte. Agradeço que vocês não mandem e-mails a dizer, porque é que tirou o telefone ao meu filho? Coitado do meu filho. Os pais, quer dizer, há uma regra nova e os pais, em vez de estarem felizes da escola ter tomado esta decisão, sim senhora, às 4 logo fazem o que quiserem, mas durante o tempo escolar brinquem e façam outras coisas, ainda estão a questionar porque é que tiraram o telefone ao meu filho. E a preocupação de alguns pais era, e agora como é que eu falo com o meu filho?
como todos os pais sempre falaram com os filhos que andaram na escola, não é? Se não conseguem, ligam para a escola, vão à secretaria e peçam para ligar. Não é? E se for uma urgência? Liga para a secretaria, olha, há uma urgência. Exato. Mas, portanto, a culpa não é só desta geração, a culpa é dos pais. Eu há pouco tempo fiz um comentário, obviamente com um tom um bocado provocatório, mas tem o seu quê de lógica, ou não, eventualmente podem-me dizer. Mas num vídeo em que há um rapaz que trabalha na Uber, em que basicamente entrou uma mãe e um filho, e o menino começou a chorar porque queria o boneco que ele tinha lá, que era um Vegeta. Portanto, eventualmente quem esteja a ver isto pode reconhecer o caso. O menino começou a chorar e a mãe pediu insistentemente ao rapaz para lhe dar o boneco. Ele disse, olha, não vou dar o boneco é meu e tal. Aquilo gerou ali uma discussão, a senhora avaliou o serviço com uma estrela, o rapaz expôs a história porque achou bizarra, a senhora continuou a mandar mensagens, porque basicamente queria o boneco que o filho não conseguia ver. Para não contrariar. O filho chorou, gostava de alguma coisa, viu a criança a chorar, dava-lhe o boneco e pronto. Não. Exato. E aquilo foi tão bizarro, eu acabei por comentar. Às vezes digo que foi uma pena terem deixado de dar palmadas às crianças, mas calhar, mas estou enganado. São os pais que precisam de palmadas. Portanto, isto obviamente foi a brincar, mas para dizer exatamente isso. Há coisas que são básicas e elementares, até na minha cabeça que não sou pai. Quer dizer, isto está aqui a criar uma impreparação daquela criança para a vida, no geral. E o mais grave é que, de facto, isso já começa a ser um discurso recorrente na maior parte da educação. Sim. E nós podemos dizer, nós estamos aqui a falar e até conseguimos, os três entendemos esta falta de lógica no comportamento dessa mãe, não é? E ela própria, mas ela própria, neste momento, garanto-vos que ela não tem essa consciência, porque ela pensa que, para o bem-estar do filho e em nome da saúde mental do filho, tem que ser satisfeito a sua exigência e o seu egoísmo, que é completamente errado, não é? Porque nós não estamos a... E mais do que errado, eu quando vejo estas coisas, vem uma palavra à cabeça que é perigoso, não é? Porque há um futuro depois, amanhã, daquela criança... Acha que tem direito a tudo. Querer tomar conta de um país, e de onde... querer tomar conta de pessoas, Exato. querer ter armas em casa. Sim. É o tal discurso de ódio, não é? Que falávamos há pouco. Obviamente. Que é perfeitamente... Que é para lá que caminhamos um pouco. Sim. É tal intolerância, não é? Porque ou é de uma cor ou é de outra. Não há aqui ninguém que se possa posicionar no meio. Porque nós neste momento ou somos daqui ou somos dali. Exato. Que é alguém que não tem certezas, que não sabes nada sobre este tema, não, tens que dizer. Tens de ter uma opinião. E tens que escolher um lado, não é? O meu último livro, Admirável Mundo Verde, que é a tal distopia ambiental, mais do que uma distopia ambiental, é um livro precisamente sobre isso, que é porque é que é sempre nós e os outros, onde é que está porque é que tem que ser branco ou preto? Há tantos cinzentos, porque é que temos que escolher um lado? Não podemos não escolher um lado, ou não saber, ou não ter resposta. E às vezes perguntam, mas depois no final, aquele final, o que é que querias dizer com aquilo? Quem é que é o bom, quem é que é o mau? Eu não sei. O leitor é que tem que decidir. Exatamente. E porquê que tem que decidir que um é bom e outro é mau? Os dois têm lados bons e os dois têm lados maus. Portanto, é um bocado isso que estás a dizer. Nós estamos a viver num mundo tão de ou estás comigo ou estás contra mim. Exatamente. Quando a dualidade faz parte da Constituição. Sim, está-se a perder essa noção de dimensional, de camadas que as pessoas têm, não é? Ou seja, a Filipa não é só as crenças políticas que tem, é mais do que isso, não é? Portanto, eu tenho que conseguir ver para além disso. E tenho que saber dizer não sei. Isso é super importante, o que tu disseste, que é saber dizer não sei. Olha, não sei nada sobre isto, não tenho... Sim, até porque quanto mais certezas temos... Não tenho opinião, olha, nunca estudei sobre isso, não vou... Não é? Portanto, eu aqui estou a responder sempre partindo do meu ponto de vista da Filipa, mas há pessoas que falam com uma propriedade de que tem que ser assim e é assim e eu tenho que saber tudo. E isso é muito perigoso também. Não é? Sim, é quase aquele síndrome dos 18 anos, não é? Que nós quando temos 18 anos sabemos tudo e temos certezas de tudo. Só que hoje em dia, pronto, há pessoas com 40, 50 e... Não saíram. Não saíram. Tenho certeza que não, é como eu estou a dizer. Portanto, isso também é perigoso, lá está. Vou aqui desafiar, fazemos aqui mais um.
agora pegar aqui no... Carlos quer... Não, pá, Filipe. Filipe, quantos queres? Agora pode ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Vamos aqui ao 1. Com licença, vou deixar já aqui. Portanto, esta é gira. O que preferia? Saber tudo sobre dinheiro aos 20 anos ou tudo sobre relações humanas aos 30? Saber tudo, lá está. Saber tudo, sim, mas... Eu acho que vou ter que ir para as relações humanas, porque é a minha paixão. É sobre o que eu escrevo, é sobre o que eu penso. Se calhar dá muito jeito de ter literacia financeira. Acho que também é muito importante. Mas as relações humanas, para mim, sobrepõem-se a qualquer projeto material. Eu respondi da mesma forma. Acho que é na verdade é mais importante. É o que fica, não é? É o que fica, sim. Eu nunca ouvi ninguém no leito da morte estar preocupado com as ações ou com onde é que se aplicou bem o dinheiro ou não. Lamentam, as amizades que destruíram e as amizades que não tiveram. Normalmente é sempre isso. Exatamente. E o que não foi feito, que não tem a ver com dinheiro. Ou o que não foi dito. Não foi dito. Exatamente. Tipo, na verdade aqui estou a olhar isto para o nosso tema de hoje, não é? Que é esta preparação. Acho que hoje em dia há uma ideia generalizada, de eventualmente redes sociais, de que temos que estar preparados e temos que ter dinheiro. E existe muito conteúdo muito pouco interessante, na minha opinião, relativamente à temática do dinheiro, do empreendedorismo, que vão para o Dubai, que vão para aqui e para ali. E perde-se este lado das relações humanas que nós também, e eu vou-me incluir na geração, porque também brinquei muito na rua, nós ganhávamos muito a jogar à bola, a jogar às escondidas, a jogar à apanhada, portanto, e são coisas que... Criámos papéis falsos, que era uma coisa muito importante nas brincadeiras antigamente. Eu posso ser... do outro. Eu posso ser... Faz-te conta. E faz-te conta. Eu posso ser bandido, eu posso ser o xerife, eu posso ser o polícia, eu posso ser o ladrão. Isto é que é importante, porque eu coloco no lugar do outro e consigo imaginar, mesmo que seja de uma forma fantasiada, aquilo que outros são, pelo lado mau ou pelo lado bom, mas que eu vou aprender a perceber que vale a pena conhecer a realidade do mundo. Hoje em dia isso não se faz, a fantasia não existe, não é? O brincar lúdico não existe. E o sucesso está projetado com um sucesso material de acumulação uniformizado de alguma forma, não é? Mas também acho que é importante, já agora que eu estava a falar, eu vou chamar-me reacionário ao Bruno hoje. Estou bem? Pronto, porque assim, está aqui a falar desta questão, não podemos olhar para a questão do dinheiro, isso tudo, e quem nos estiver a ouvir, estes jovens que nos estiverem a ouvir e olham para nós e vão-nos sentir três cotas que estão só aqui a falar de relações humanas, de uma forma sentimentaloide e piegas, não é? E vão dizer, eles não sabem nada porque já estão instalados na vida e pronto, estamos a viciar aqui o discurso. Não, eu penso é que tem que se trabalhar a educação a dois ritmos. É o ritmo de sujar, vamos brincar agora, não é? Sujar, investir na relação humana, investir na literacia económica, financeira, mas ao mesmo tempo também dar outras realidades que eles não têm acesso. Isso é que eu acho que era um trabalho fantástico da parte dos professores, da parte da comunidade, da parte dos pais, que é, quando vão a um restaurante, não pôr os meninos ligados aos telemóveis, isso não, comer, sentir os talheres, pôr os talheres na boca, sentir as coisas todas, nem que deitem ao chão o arroz ou as batatas fritas. É melhor isso do que estarem ali colados ao ecrã a esquecerem-se que existem seres humanos à volta. Agora, combinar as duas coisas. Eu acho que temos que combinar a alta tecnologia que estamos a viver diariamente com o lado mais ancestral da nossa existência. Claro, a tecnologia é importantíssima, sempre foi, e quando vem já não volta, não é? Exatamente. Não há nenhuma grande invenção humana que depois de ser inventada, olha, agora já não foi. Exato. Vamos desinventar, não é? Portanto, a tecnologia está cá e vai existir, e os tablets vão existir, e a inteligência artificial. E daqui a 20 anos nós nem sabemos o que é que... Exatamente, vão existirem de outras coisas, mas lá está, é cultivar. O ser humano numa dimensão total, não é? Claro, e não ser só... estas palavras, exatamente, não é? E isso existe, tem a ver com aquilo que há bocado foi falado, que é a questão do brincar, do toque, do faz de conta, é fundamental, isso é fundamental. E do desmaterial, eu acho que estamos aqui numa mudança de paradigma, eu acho, da nossa sociedade. Eu às vezes costumo dizer que já chegámos ao fim desta civilização e agora estamos
prestes a entrar noutra, não é? Que poderá só ser daqui a 100 anos, mas claramente é uma transição. Estamos numa fase de transição. E esta desconstrução da métrica do sucesso ser só material. Não é? Temos que ter, isto já é obsoleto. O sucesso não pode ser só material. Porque há muitas outras dimensões no ser humano que não é só o que é que nós temos. Exatamente. É muito mais o que é que nós somos. Não é? E há, exatamente nesse ponto, e num ponto que tocou há pouco, relativamente no início da nossa conversa, tenho aqui uma questão que eu vou-vos pedir autorização para fazer, mas é mais um tema, porque acho que tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver também com aquilo que é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. É um preferias tramado, mas que é a realidade. Preferia ter sucesso profissional imediato, mas pouca vida pessoal, ou uma vida pessoal incrível com uma carreira lenta. Portanto, é um pouco aquilo que foi o nosso pontapé de saída quase da nossa conversa, que é aquele sonho, não é, português, de, olha, arranja o teu trabalho, e as opções que tens são estas. Trabalhas muito e não tens vida pessoal, ou tens uma carreira profissional lenta, pronto, e até tens vida pessoal. Portanto, há aqui quase um conflito. Um conflito, não é? Um dilema de o que é que tu escolhes. É mesmo um conflito, exato. Portanto, acho que esta pergunta acaba por resumir um pouco aquilo que é, para aquilo que não nos preparam, não é? Sim. Que é para isto. Pois, não nos preparam para isto. Escolha, não nos preparam para esta escolha de, então agora tens 14 anos, escolhes o que é que vais fazer, e daqui a 20 anos estás a trabalhar e pronto, e estás nisto. O que é que tu queres? Pois, não é? Vamos chantar. Eu costumo dizer aos meus filhos, e acho que já disse isto há bocado, que o que eu quero é que eles sejam felizes e boas pessoas. E eu acho que isso também responde à questão, não é? Claro. Sejam boas pessoas. Eu acho que é o que o mundo precisa de boas pessoas genuinamente preocupadas com o outro e que não estão aqui para passar por cima do outro e que estão para deixar algo de positivo, não é? Em vez de tirar, que foi o que aconteceu no século XX, foi o tirar, o acumular. Nós para acumular temos de estar a tirar de algum lado, seja da natureza, seja de outros estratos sociais que estão a ser mais explorados. Portanto, acho que aí a mudança de paradigma também é um bocadinho isso, se calhar não precisamos de acumular tanto, precisamos é de ser boas pessoas. E aí vamos ser mais felizes, e aí se calhar mudamos o mundo. Mas isso é a minha visão. Hoje estou com uma visão otimista da vida, porque há dias que eu próprio digo aos meus filhos, tipo, não vale a pena, vamos todos morrer e não vai haver comida, não vai haver água, portanto não façam nada. Pobres crianças que transcendem. Façam as malas, saiam daqui. Não, mas acho que sim, é isso mesmo, é melhores pessoas e pessoas... mas principalmente pessoas que consigam olhar para o futuro sem medo. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que nós olhamos para o futuro com medo. E se nós estamos a criar gerações que olham para o futuro com medo, são sempre gerações atrofiadas, são gerações que vão recusar pensar, porque se pensarem, o que vão ver não vale a pena, não é? E vale a pena, valerá sempre a pena. Mas o medo é um instrumento de poder. Tem. É um instrumento que é usado de controle. Obviamente. O medo, e isto não estamos aqui a falar... O contrário do medo, não é o contrário, mas o que nos pode ajudar a combater o medo é a esperança. Exatamente, porque o medo, se olharmos para o medo noutro sentido, o medo até é bom e é positivo, porque ensina a criança a perceber os seus limites quando está num processo de evolução. Este medo estamos aqui a falar, é um medo castrador, é um medo existencial. É um medo existencial, e então aí... Que é paralisante, não é? E porque elimina a capacidade de pensar. Sim, e é esse medo que muitas vezes leva a extremar posições, não é? Que é muito aquilo que temos hoje em dia. E a fazer com que o mundo esteja a viver o que está a viver nesta fase. Sim. E a acreditar em soluções fáceis de mudar tudo. Eu é que vou mudar, eu é que vou tornar tudo grande outra vez. E entregar isso nas mãos de alguém, não é? Como já vimos no passado. Portanto, isso também é muito perigoso. Mas essa admissão que o Carlos falava de pensar, que as pessoas se auto-admitem de pensar, também tem muito a ver com as redes sociais, não é? Com a partilha. O Carlos partilha qualquer coisa gira, floreada, bonita. Eu leio aquilo assim por alto, ok, é isto que eu penso, vou partilhar. Sim. Ou isto que eu penso, ou ele falou bem, então vou partilhar. E às vezes isso, eu vejo isso como um ato natural. Mas isso não é pensamento. Pois não, lá está, daí essa demissão que as pessoas isso não é pensamento. O pensamento era depois fazer, que é, leu
o Bruno gostou daquilo que leu e vai falar com o autor e vai falar com os amigos sobre aquilo que leu. É isso sim, há uma partilha. Pronto, é uma espécie daquelas tertúlias que havia antigamente, que as pessoas iam ao cinema. Não estou a ser nostálgico, é só para dar um exemplo, não é? Vamos ao cinema e depois saímos do cinema, vamos todos para um sítio falar sobre o filme e discutimos o filme. Claro que depois éramos intelectuais demais, era uma seca, porque depois estávamos a discutir todos os ângulos como se fôssemos cineastas, não é? Pronto, ou fôssemos qualquer coisa. mas era uma realidade. Agora, hoje em dia, por exemplo, partilhar é uma fantasia. A pessoa pensa que ao partilhar está a ser ativo numa ideia e está a transmitir a outros aquilo que ele sente que é válido. É mentira, porque aquela partilha é em simultâneo com mais 20 ou 30 partilhas e a quantidade não é qualidade. Sim. Portanto, se for só uma partilha e depois com discussão, muito bem. Se há esta quantidade, não há porque esmorece as coisas. É barulho, é ruído. Eu vou aqui sugerir, estamos a chegar ao fim, está a ser uma conversa muito agradável na vossa companhia. Eu tenho aqui uma questão que acho que podemos terminar com ela. E Filipe, eu gostava que abordasse aqui esta questão, tem tudo a ver também com o tema de hoje. Quando foi a última vez que pensou, ninguém me avisou que isto ia ser assim? Nas últimas eleições. Não sei. Acho que há vários momentos na vida. A maternidade é um desses momentos. Que é, ninguém me avisou que ia ser assim. Tudo, desde a gravidez a tudo. Ao parto. E tão romântico, não é? Um parto tão romântico e depois não é nada romântico, não é? Eu no outro dia até estava a dizer à minha irmã que ela está a pensar ser mãe. E ela está, o parto. Isso é a parte mais fácil. O pior é do que vem a seguir, que é para o resto da vida. Mas sim, acho que foi a maternidade, sem dúvida. E não sei, nós estamos a viver momentos disruptivos e até há quem chama pós-verdade, não é? E há muita coisa que eu às vezes me questiono, ninguém me avisou. Não foi para isto que eu paguei o bilhete. Mas lá está, faz parte assusta, mas assusta. Não é assustar, porque assustar assusta, porque não é assustar, preocupa. Não é? Deve ser mais no nível da preocupação. Acho que temos que ser resilientes e arranjar formas de... É um bocadinho como estávamos a falar há pouco, da esperança e do... Ninguém me avisou, mas pronto, olha, a vida, é isto que eu tenho. É isto que eu tenho e com isto o que é que eu faço? Com o cenário como ele é neste momento, e às vezes eu tenho essas conversas com o meu marido, às vezes estamos a falar também do futuro financeiro, às vezes do futuro, como é que depois os miúdos, o que é que eles vão fazer, e será que vão estar fora, e será que nunca mais voltam? Há uma data de questões e eu às vezes não vale a pena estarmos a pensar sobre isso, voltando àquela questão, o hoje é que é importante, o que é que estamos a fazer hoje? Nada nos prepara para uma data de coisa, para a perda de amigos, seja pela morte, seja pelo afastamento, que acaba por ser uma perda que ninguém fala e que ninguém faz o luto já agora. Sim, às vezes não é aceito também, não é? E às vezes isso é essa questão, às vezes não é um problema. Há muita coisa que não estamos preparados, mas que temos que nos adaptar, temos que criar, não sei, mas aí se calhar o Carlos saberá melhor que eu quais são os mecanismos que nos permitem... Se calhar é não querer ver o último episódio e ir ver o último capítulo. Peço desculpa, Carlos. e é ir vendo, se calhar é um pouco isso, não é? Se calhar não temos a ânsia do último episódio e irmos vendo. Bruno, ver o último capítulo, agora vamos fazer aqui uma batota, não é? Porque eu acho que a esperança também está nisto, a esperança está em nós conseguirmos ler a realidade com as lentes desembaciadas, porque senão estamos sempre com as lentes embaciadas e a realidade torna-se demasiado dolorosa, que é, até vamos ver o último capítulo, mas depois passamos pelos outros capítulos, pelos outros episódios, falando a sério, passamos pelos outros episódios. Aí, claro que o mais interessante e o melhor é começar no primeiro e ir até ao fim, mas também podemos, às vezes, galgar, eu acho que podemos galgar e mais, eu acho que é desafiante galgar, do que estarmos ali numa posição que antes também acontecia muito de subserviência e de medo e temor. Claro que não estamos a falar agora não foi o teor desta nossa conversa, mas pronto, mas galgar. Agora, ver o último capítulo sem ver o último episódio, sem ver os anteriores, ficamos sempre incompletos, mas isso é em tudo na vida. Olhar para os pais sempre como os adultos que nunca foram crianças,
que é o que acontece quando nós temos os nossos filhos pequenos, não é? Eles olham sempre para nós e acham que nós nunca fomos crianças. Eles só vão perceber que nós fomos aquilo que eles são quando eles depois crescerem e já não puderem ser o que eram, não é? Portanto, é isto. E esta nostalgia de olhar para trás de uma forma bonita e confortável é que nos faz, de facto, acreditar na esperança e faz-nos criar ambientes saudáveis para podermos evoluir e não ter medo do terror que estamos a viver hoje em dia e dos próximos anos, que vão ser anos que eu acho que as pessoas não têm noção, vão ser anos completamente turbulentos, perigosos e de uma falta de liberdade individual. Liberdade individual vai ser assustador. A Jane Goodall, que faleceu agora há poucos dias, ela dizia uma coisa, e ela sempre foi uma inspiração para mim, como ativista do ambiente, como mulher, enfim. E ela dizia que se nós estivermos sempre a olhar para o panorama global, vamos sempre ficar paralisados pelo medo, porque lá está, estamos a viver tempos absolutamente estranhos e disruptivos. E por isso nós temos, se calhar, que nos focar não só no presente, mas no que é que eu posso fazer a nível local. E o local também pode ser individual, não é? O que é que eu posso fazer em mim, na minha família, no meu bairro, e se eu conseguir fazer pequenas melhorias em mim, na minha família, no meu bairro, na minha comunidade, vou ter uma sensação de estar a fazer e de conseguir, não é? Que de outra forma fico paralisado pelo medo. E às vezes essas pequenas coisas que podemos fazer no nosso bairro, e vou pegar por aí, podem ser tão simples como dizer um bom dia ou uma boa tarde. Sim. Ou ajudar a vizinha com os sacos. Eu procuro muito praticar isso. A Filipa diz isso, a Filipa não gosta de pessoas que a irritam, são pessoas que não dizem bom dia. Exatamente. Eu vi isso, exatamente. Pronto, acho que podemos terminar assim. Filipa, muito obrigado mais uma vez. Se calhar, onde é que nós podemos ver o teu trabalho? Redes sociais hoje em dia? Sim, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, Filipa Fonseca Silva, e nas livrarias, podem encontrar os meus livros nas livrarias, online ou offline. Muito bem. Queres mostrar alguns dos teus livros? Eu sei que trouxeste, trouxe alguns, estes são os dois primeiros, eu trouxe mais os que têm mais que ver com este tema. Tem 9 livros, estes dois foram os 2 primeiros, mas já não estão em circulação. É aquela. Vão ser reeditados para o ano e estes são 2 dos mais recentes. O que falavas há pouco, e Se Eu Morrer Amanhã, e este é o último, O Elevador. É isso? Não, o último é o Adorável Mundo Verde, que é uma distopia do ambiente, e eu não o trouxe. Este já está adaptado para uma curta-metragem, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Mas aconselho-te sempre a ler o livro, que dizem que é sempre melhor o livro. E este é o Se Eu Morrer Amanhã, que é sobre uma senhora de 70 anos que redescobre a alegria de viver e, neste caso específico, da sexualidade. Muito obrigado. Vai ser adaptado também a filme. Pronto, obrigado. Não temos palmas, isto acaba assim de uma forma... Então podemos bater palmas. Podemos bater palmas.